Hora de conversar com o Rodrigo Aidar. Temos muito a discutir com a volta do recesso do STF, mas sugiro que a gente tire aqui um assunto da frente, que são esses 17 milhões supostamente recebidos por Jair Bolsonaro como doação de seus admiradores, de seus fãs, de seus eleitores, para que ele, enfim, pague multas e os seus gastos particulares. Ontem eu estava me perguntando, e perguntando também ao nosso ouvinte, se não há um crime de estelionato aí, ô Aidar, porque embora não tenha sido o ex-presidente que fez esse pedido, pelo menos não diretamente, é para ele que o dinheiro vai, e com um propósito, que é o de pagar multas que não passam de 2 milhões de reais. Aí o Aidar respondeu que, a priori não, mas que há algumas situações aí em que isso pode se tornar um problema para o ex-presidente. Conta pra gente, Aidar, bom dia. Bom dia, Megali, bom dia, Cacla, bom dia aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes. Pois é, Megali, começou a se discutir muito isso, né, se existe alguma ilegalidade mesmo, né, e aqui eu não vou fazer nenhum juízo moral sobre as doações que foram feitas, o que as pessoas querem fazer com seu próprio dinheiro e etc. Vou tentar me ater bem à análise técnica. Eu conversei com bastante gente nos últimos dias, quer dizer, nos últimos dias não, né, desde ontem, para tentar ver se existe, de fato, algum crime, se resvala ou não no estelionato. Porque o que é o estelionato, né? Que a gente chama de 171, ficou conhecido assim por conta do artigo do Código Penal, que é o artigo 171. É quando o cara obtém alguma vantagem ilegal, prejudicando alguém que foi induzido a erro. Então, assim, um exemplo muito claro, tá cheio disso. O cara monta um site falso na internet e começa a vender, sei lá, micro-ondas com R$200 mais barato do que qualquer outra loja e não tem micro-ondas nenhum para entregar. As pessoas vão lá, pagam e nunca recebem o micro-ondas. Isso é estelionato. Isso é, de fato, caracteriza muito bem o crime. Uma pessoa pedir dinheiro para outra, a gente pode imaginar a seguinte situação: há muito na internet esses pedidos de vaquinha para uma pessoa que vai fazer a cirurgia, uma cirurgia qualquer. Eu vou fazer uma cirurgia, preciso muito que você me dê dinheiro, por favor, doe dinheiro para eu fazer essa cirurgia. E aí você doa o dinheiro e a pessoa não faz a cirurgia por qualquer motivo, ou o valor dessa cirurgia é muito menor do que aquele dinheiro que ela recebeu. Isso por si só é estelionato? Megali, não tem resposta fácil para isso. Com as pessoas que eu conversei, elas acham que é muito difícil, mas muito difícil mesmo, qualquer condenação por estelionato no ato do Bolsonaro. Porque você já disse aí, o dinheiro foi para ele, mas ele não pediu. Ele agradeceu depois e etc. Então, assim, não seria uma questão central, mas o fato é, ele não pediu esse dinheiro. Foram apoiadores que saíram pela internet dando o Pix do presidente dizendo que ele precisa pagar multas. 2, ele não estipulou um valor. Ele disse, os apoiadores disseram, a gente precisa pagar várias multas, o presidente vai ser perseguido judicialmente, por favor, o ajude a fazer frente a isso. Então, assim, se daqui 2 semanas ele resolver pagar uma dessas multas e continuar pagando advogado com esse dinheiro para responder às ações que tem, isso já descaracterizaria o estelionato. Então, assim, é muito difícil classificar como estelionato. Uma coisa que todo mundo é, assim, unânime em dizer o que precisa ser investigado se a origem desse dinheiro é toda de gente de boa fé, admirador do presidente, etc. O que eu quero dizer com isso? Se no meio dessa grana toda tiver lá um depósito um pouco mais volumoso, não um depósito pequeno, um depósito de milhares de reais, ou até beirando 1 milhão, de alguém, vamos supor um empresário, que lá no governo Bolsonaro teve alguma vantagem em contratos com o governo, etc., isso, depois de feita uma investigação correta, tudo direitinho, pode caracterizar a corrupção. Mas aí é outra coisa, é uma investigação feita diante de alguma suspeita de um valor que foi depositado acima dos depósitos médios, digamos assim. Isso vai ser investigado. O COAF faz relatórios, isso acaba chegando na Polícia Federal e no Ministério Público, isso deve acontecer uma investigação. Agora, se não houver nenhum depósito suspeito de que alguém está pagando alguma vantagem que obteve com aquele depósito, vai ser muito difícil enquadrar o Bolsonaro em qualquer coisa por conta desses depósitos, dessa montanha de dinheiro que ele recebeu aí depois que saíram pedindo Pix para ele.
Criaram, inclusive, uma meta lá de 22 milhões de reais, que é para bater com o número do partido, naquele que já se tornou o maior programa de transferência de renda do otário para o malandro da história do país. Mas não é ilegal. Ilegalidade não tem. Ah, mas o Lula já fez vaquinha. Já. Se o Lula fizer vaquinha para pagar conta de processo que bate 1 milhão, 2 milhões, chegar a 17 milhões e guardar o dinheiro para ele, otários também serão aqueles que entraram na vaquinha e não reivindicaram essa grana de volta. Mas enfim, cada um faz o que quer com a própria grana, e como disse o Aidar, pelo menos a princípio, ilegalidade aí não existe. Mudando de assunto, Aidar. Oi, Aidar, desculpa. Oi. Tô aqui. Ah, tá. Mudando de assunto, STF volta essa semana com uma pauta bem agitada. O Megali a gente conversou com o Rodrigo Orengo, né, um pouquinho sobre esse assunto também. O Megali falava sobre tirar a toga do armário, né, deixar a toga passadinha ali em cima da cadeira para os ministros vestirem, irem, colocar a ameixa na lancheirinha, né, para voltar a trabalhar. E aí, Aidar, a gente tem alguns fatos bem importantes, por exemplo, né, posse do Zanin no dia 3, depois de amanhã. E também, o Orengo até citou isso aqui, aquela história de proibir que a defesa invoque no júri o argumento de legítima defesa da honra nos casos de feminicídio. O Orengo pincelou isso rapidamente por aqui e já despertou a fúria, né, e assim, a indignação de algumas mulheres ouvintes da nossa programação, Aidar. Pois é, Carla, o Supremo volta aos trabalhos hoje, né? Os ministros estão levando a lancheirinha de casa com a ameixa, enfim, né? A coxinha, para aqueles que não são adeptos de fruta, mas eles voltam hoje, às 2h volta às sessões do Supremo Tribunal Federal, e quinta-feira a gente tem a posse do Zanin, né? A pauta do Supremo está recheada de caso polêmico e vai ser recheada daqui para frente com muitos casos penais. Mas ela abre com essa discussão, Carla, e é uma discussão que, assim, já é dado como favas contadas, que vai ser proibido o uso da tese de legítima defesa da honra nos crimes de feminicídio. Já tem 6 votos. Os próximos 3 votos que vão ser dados já é mais ou menos certo de que, de fato, vão dizer que é inconstitucional. E eu estou dizendo isso, não é adivinhação, não. É porque quando o ministro Dias Toffoli deu uma liminar suspendendo a permissão de que se use essa tese na defesa de pessoas acusadas, de homens acusados de feminicídio, o Supremo, por unanimidade, corroborou a liminar do Toffoli. Agora está julgando o mérito, então, assim, vai ser efetivamente proibido que a defesa de um homem acusado de matar uma mulher use o argumento da legítima defesa da honra, o que é um absurdo, a gente está discutindo isso no século XXI, mas o fato é que os advogados, e o advogado tem que fazer o melhor trabalho possível para o seu cliente, a depender do júri que ele tinha, ele falava, fica mais fácil eu acho que eu consigo convencer esses caras de que o cara foi obrigado a fazer isso em defesa da honra dele. E conseguia, até ontem, muitas vezes, que esse argumento pegasse. Vai ser proibido o advogado alegar isso. E se alegar? Se alegar, o júri vai ser anulado, vai começar de novo. Há alguns criminalistas até que falam, olha, proibir dessa forma pode trazer um problema sério, porque suponhamos que o advogado vá lá e alegue legítima defesa da honra, o júri é anulado, vai ser constituído um novo advogado, e se o próximo fizer isso? Tem alguns julgamentos que a gente pode entrar em um looping. Então é preciso achar uma saída para enquadrar isso, além da proibição, fazer com que o júri tenha algum desfecho para não entrar nesse looping. E tem uma outra questão, Carla, que é a seguinte, que vai ser discutido logo depois dessa, que também mexe no júri, que vai discutir se um tribunal de segunda instância, porque se diz, o júri é soberano, a decisão do júri pode ser anulada pela segunda instância, pelo Tribunal de Justiça, mas ele não pode mexer no veredito. E aí vai se discutir o seguinte, se ficar comprovado que a deliberação do júri se deu de forma absolutamente contrária a todas as provas dos autos, se isso é argumento suficiente para a segunda instância anular ou não o júri. Ou seja, está mais do que provado que fulano matou Beltrano. Se o júri disser absolver o fulano porque quer, mesmo com todas as provas mostrando que houve o assassinato, se o tribunal pode
anular isso, ou se não, ou se a decisão do júri é soberana. Então, são duas questões que podem mexer, assim, pode impactar de forma determinante as regras do tribunal do júri e a forma como os júris se dão hoje. Essa é a primeira, e depois a gente tem a posse do Zanin, que vai ser bem interessante ver como o Zanin vai se comportar, porque a gente sabe que o Zanin vai se comportar de forma garantista em processo penal. Agora, o restante, como o Zanin pensa sobre vários assuntos constitucionais que chamam ao Supremo Tribunal Federal, a gente vai ver no decorrer da atuação dele no Supremo. Muito bem, tempo esgotado. Aidar, boa semana até terça-feira que vem. Boa semana, Megali, cara, boa semana para os nossos ouvintes, valeu, beijão. Beijo.